Lição 10. Renovação cotidiana do homem interior. Na sequência do estudo dos embates entre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, hoje veremos como precisamos renovar diariamente o homem interior. A comunhão com Deus é indispensável para vencermos o mundo. O mundo aborrece a Igreja. Por que aborrece a Cristo? João 15, 18 ao 20, visto que está no maligno e se constitui no império do morte. Hebreus 2,14, tendo por príncipe aquele que nada tem em Jesus. João 14, 30. Há uma luta constante e incessante entre a Igreja e o mundo e temos a necessidade de vencer esta batalha. Assim como o Senhor Jesus a venceu, vitória esta que depende da nossa fé. 1 João 5,4. Cristo foi bem claro ao afirmar que no mundo teríamos aflições, mas que não poderíamos desanimar, precisamente porque ele venceu o mundo. João 16,33. Para obtermos a vitória, é preciso, antes de mais nada, entender que se trata de uma luta espiritual. Efésios 6,12. Uma das grandes armadilhas criadas pelo mundo é a de buscar enganar os homens com relação à realidade espiritual. Eis porque é fundamental que tenhamos em mente a tricotomia do ser humano, ou seja, a consideração de que o homem é corpo, alma e espírito. O feito para ser o elo entre o mundo espiritual e o mundo físico, o homem é o único ser criado por Deus que é dotado de uma parte material, o corpo, e de uma parte material, alma e espírito. A alma é a sede da razão, do sentimento e da vontade de cada ser humano. É a sua individualidade. O espírito é o canal de comunicação com Deus, onde estão a fé e a consciência. Como somos gerados à imagem e semelhança de Adão, Gênesis 5:3, somos gerados com a natureza pecaminosa, de modo que, adquirindo a consciência, que é a ativação em nós do espírito, lamentavelmente não cremos em Deus, a exemplo de nossos pais. Em vez de escolhermos o bem, escolhemos o mal e, por isso, pecamos inevitavelmente. Com o pecado, morremos espiritualmente, ou seja, separamo-nos de Deus e o nosso espírito fica offline, sem qualquer atividade, visto que sua função é nos unir ao Senhor, mas dele estamos separados. Então, o domínio da carne, ou seja, desta natureza pecaminosa, que não é o corpo, mas este vírus do pecado, que nos faz pecar e, em pecando, tornamo-nos escravos do pecado. João 8,34. Quem passa a viver no pecado, nada mais é senão filho do diabo. 1 João 3,8 ao 10, passando a satisfazer os desejos de Satanás. João 8,44. Como passamos a ser escravos do pecado, filhos do diabo? Evidentemente passamos a pertencer ao mundo, que está no maligno, passando, então, a amarmos o mundo e o que no mundo há, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando guiados somos pela concupiscência, nada mais fazemos senão pecar ainda mais. Pois quando a concupiscência é concebida, dá à luz o pecado e o pecado, a morte. Tiago 1,15. A queda de cada ser humano no pecado começa pela sua parte material, com a inação do espírito pela prática do pecado e o domínio da natureza pecaminosa, carne, sobre a alma e o corpo. Deste modo, não há como sair-se do mundo, e quem sai do mundo passa a pertencer à Igreja, eclesia, chamados para fora, e, ao sair-se do mundo, tem-se o livramento do poder do pecado, da natureza do pecado e do corpo ou presença do pecado. É preciso livrar-se do poder do pecado e o único que pode nos libertar do poder do pecado é o Senhor Jesus, João 8,36, porque ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário e nos comprou, 1 Coríntios 6,20. Para que haja tal libertação, entretanto, necessário se faz que haja reativação do espírito, mediante a fé, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10,17, pela pregação do Evangelho. Quando somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8 ao 11, cremos em Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos que somos pecadores, confessamos nossos pecados e nos arrependemos e tomamos consciência de que o príncipe deste mundo está julgado e que não podemos servi-lo. Neste exato instante, nossos pecados são perdoados e se desfaz a morte, pois os pecados que nos separavam de Deus, Isaías 59:2, são retirados. A natureza pecaminosa, a carne, é crucificada com Cristo com suas paixões e concupiscências, Gálatas 5:24. O homem velho é tornado inativo e, assim, somos separados do mundo, morremos para o mundo e,
Como consequência disto, não mais vivemos pecando. A alma passa a ser, então, dirigida pelo Espírito, Espírito que está em comunhão com o Espírito Santo, passando, então, a andar segundo o Espírito. Romanos 8:1, passando a produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Até porque o amor de Deus foi derramado sobre ela pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Embora tenhamos saído do mundo, não somos tirados dele, nem é esta a vontade do Senhor Jesus. João 17:15. Por isso, continuamos a conviver com este sistema maligno e, como há esta luta incessante entre o mundo e a Igreja, passamos a ser diuturnamente atacados pelo mundo, que nos odeia e quer novamente nos submeter a ele. Os servos de Deus devem saber que sempre enfrentarão dificuldades e adversidades sobre a face da terra, porque a terra está amaldiçoada pelo pecado. Gênesis 3:17. No mundo teremos aflições. João 16:33. Cristo nos deixou bem claro que assim como aconteceu com ele, também aconteceria com seus discípulos. João 15:20. Temos, então, de enfrentar o sofrimento, as aflições do tempo presente. Romanos 8:18. E, para tanto, é preciso ter bom ânimo. Ter bom ânimo é demonstrar coragem, enfrentar o mundo, não recuar, não se acovardar. Hebreus 10:32-39. Ter bom ânimo é suportar as adversidades, as perseguições, os reveses, crendo nas promessas do Senhor de que esta vida é passageira e que nos está reservada uma eternidade com Deus cheia de gozo e de paz. Trata-se da fé firme, firmeza ou fé viva, que é a continuidade da fé. Romanos 5:2. Cremos em Jesus, e por isso, alcançamos a salvação, mas, pela firmeza, permanecemos salvos, prosseguimos caminhando para o céu, obedecendo a Cristo. É preciso que o salvo, o justo viva da fé. Romanos 1:17, descubra a justiça de Deus de fé em fé. A fé deve ser alimentada, deve crescer a cada dia, a renovação diária do homem interior. A fé viva é a fé que cresce, que se desenvolve. O próprio Jesus comparou a fé ao grão de mostarda, Lucas 17:6, que, sendo a menor das sementes, dá origem à maior das hortaliças, Marcos 4:31 e 32. O Senhor Jesus sempre observou o estágio da fé daqueles que criam nele. Assim, se repreendeu a Pedro, Mt. 14:31, ou aos discípulos em geral, Mateus 16:8, por sua pequena fé, exaltou a mulher sírio-fenícia por sua grande fé, Mateus 15:28. Por isso mesmo, devemos sempre repetir o pedido feito pelos discípulos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, Lucas 17:5, para que se tenha a renovação diária do homem interior. Portanto, faz-se necessário que nos encontremos com o Senhor e com ele travemos diálogo, como ocorria com o primeiro casal antes da queda. Este encontro é descrito pelo Senhor na carta à igreja de Laodiceia, onde Jesus mostra que quer entrar em nossa casa e cear conosco. Apocalipse 3:20. Ocorre esta renovação diária quando? Apocalipse 3:20. A. Ouvimos a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos. B. Abrimos a porta, submissão. C. Deixar Jesus entrar em casa e cear conosco, receber a palavra. João 17:14. A glória. João 17:22. Estabelecer uma intimidade com Cristo. Oséias 6:3. D. Cear com Jesus. Amor a Cristo. Agradar ao Senhor. Malaquias 6:8. A renovação diária do homem interior permite que nós vivamos, no presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando o arrebatamento da Igreja. Tito 2:12. Produzindo o fruto do Espírito, mantemo-nos em comunhão com a videira verdadeira. João 15:1 e 2. Somos limpos pelo Senhor para produzirmos cada vez mais, e deste modo, seguimos caminhando para o céu. Não se esqueçam de se inscrever e acionar o sininho para receber outros vídeos. Paz, Deus abençoe.